Quando se fala em umbral, o que vem à cabeça? Um lugar meio sombrio, talvez? Um tipo de purgatório? Pois é, mas e se essa ideia estiver, na verdade, incompleta? Nessa nossa análise, a gente vai desvendar por que o umbral talvez não seja um lugar para onde se vai, mas sim algo que se carrega. A pergunta é antiga e é fundamental, né? Existe mesmo um submundo espiritual? Um lugar com um endereço no mapa do cosmos? Ou será que a nossa forma de entender isso tudo precisa de uma atualização? É justamente essa crença que vamos desafiar hoje. E a resposta, segundo o material que a gente está analisando, nos força a virar o mapa de cabeça para baixo. A chave não está na pergunta onde, mas sim na pergunta como. A gente está trocando a geografia pela psicologia espiritual. Olha só essa comparação. De um lado, a ideia que muita gente tem, um lugar externo, uma punição que vem de fora. Do outro, uma visão nossa, radicalmente diferente, um umbral como um espelho. Um estado que emerge de dentro como consequência direta da nossa própria vibração. A grande diferença é que no segundo caso, o poder de mudar essa sintonia está nas nossas próprias mãos. Vamos pensar no umbral não como o endereço, mas como se fosse uma frequência de rádio. Uma faixa vibracional de consciência, onde mentes com pensamentos e emoções parecidos acabam se encontrando. Ninguém é enviado para lá. Cada um se sintoniza. Certo. Se não é um lugar, mas uma sintonia, qual é o mecanismo que gira esse dial? Bom, existe uma lei universal que explica direitinho como essa atração acontece. É preciso esquecer aquela imagem de um juiz divino com um martelo. O universo não opera com punição, e sim com física espiritual. É pura sintonia. Pensa bem, um rádio sintonizado na frequência M não consegue tocar uma estação FM. Da mesma forma, a consciência é atraída magneticamente para as realidades que correspondem à sua vibração. Simples assim. É quase como uma receita de bolo cósmica. Primeiro, os ingredientes, pensamentos de emoções mais densas. Em seguida, a lei da afinidade entra em cena, funcionando como um baita imã que junta mentes parecidas. E o resultado final? O pensamento coletivo se torna tão poderoso que ele literalmente molda a realidade ao redor. É isso que a fonte chama de plasmagem, a capacidade de criar com a mente. Mas aqui é que vem a grande virada de chave. Essa lei da afinidade é totalmente neutra. Não serve só para criar infernos. O mesmíssimo princípio funciona exatamente do mesmo jeito para criar céus. Quando consciências vibram em amor, em serviço, em sabedoria, elas também se agrupam, claro, e aí criam o que a fonte chama de colônias espirituais, que são realidades de muita luz e aprendizado. A lei é a mesma, o que muda são os ingredientes que a gente coloca nessa mistura. E isso tudo nos leva a uma das conclusões mais impactantes que existem. Assim, tanto o céu quanto o inferno são portáteis, cada um os leva dentro de si. Percebe? Não é sobre um destino depois da morte, é sobre o estado em que se vive agora. É uma ideia que, sinceramente, muda tudo. Ok, mas isso tudo pode parecer meio distante, né? Coisa pro outro lado. Será? Na verdade, não. O umbral não é um conceito abstrato. Ele tem manifestações muito, muito concretas aqui e agora. É isso mesmo. O umbral, como um estado de consciência, não espera a morte física para se manifestar. Para muita gente, é uma experiência diária, vivida dentro de um corpo físico, bem aqui, na Terra. E como é que isso se parece no nosso dia a dia? Bom, é só pensar em estados como o medo que não passa, a raiva que vira rotina, o peso do ressentimento, vícios que nos dominam, a culpa que paralisa, a desesperança. Tudo isso são portais para estados umbralinos, verdadeiras prisões mentais que a gente acaba criando. Tá bem, já deu para entender o que é o umbral e como ele se forma, mas a grande pergunta que fica é: por quê? Qual é o propósito disso? E talvez o mais importante de tudo, como se sai de lá? E aqui está a chave de tudo. Não se trata de sofrimento sem nenhum sentido. É, na verdade, um processo pedagógico. O universo não pune, ele ensina. Cada erro, cada dor, por mais difícil que seja, é como um alarme, um chamado para a consciência despertar, uma chance para evoluir. E por trás de todo esse processo existe uma lei ainda maior, a lei do retorno.
mas não como um karma de punição, e sim como uma força cósmica amorosa que, com toda a paciência do mundo, guia cada alma de volta para o equilíbrio. A mensagem aqui é de esperança. No fim das contas, ninguém fica para trás. E aqui vem uma verdade que pode ser um pouco desconfortável. O crescimento, de verdade, raramente acontece no conforto. Ele exige pressão. Exige que a gente olhe para as nossas próprias sombras. Fugir dessa pressão só dá um alívio temporário, uma ilusão de paz que não se sustenta. Então, qual é o mapa de saída? Ele é construído com ferramentas que estão dentro da gente. Começa com o autoconhecimento, que é a coragem de olhar para dentro. Passa pelo perdão e pela humildade, que são as chaves que quebram as correntes. E tudo isso culmina no esforço consciente de mudar a sintonia, de elevar a própria vibração em direção ao amor. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se a consciência realmente cria a realidade através da lei da afinidade, tanto no individual quanto no coletivo, que realidade está sendo criada agora mesmo? A resposta, como a gente viu, está dentro de cada um de nós.